Não sei nem esse dia, na verdade. Né? Dia 9 de 3 e 7 horas. Vai pagar um dia antes. Tchau, tchau. Doutor Alex, peça aqui para entrar junto ao vivo, para iniciarmos a live de hoje, por gentileza. Aqui. Ele já mandou o convite, já vamos iniciar. Olha lá. Doutor Alex. Bom dia, doutor Renan. Como vai? Tudo bem? Melhor agora que falo com você. Tudo bem contigo? Pela primeira vez estamos no mesmo nível, conversando, aparecendo. Se fosse um do lado do outro, eu estava falando do seu umbigo. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade. Com meu 1,58m, qual a sua altura, doutor? É pouca diferença, eu tenho 1,98. 1,98m? Meu primeiro sócio mínima, de direito, meu último sócio, na verdade, no escritório, chamava Ulisses Brian Aranha, e ele é advogado também, advoga agora num outro escritório grande americano, tem 1,98m também. Era bizarro, e tinha gente que confundia a gente, sinal que não conhecia, né? Confundir. É igual com o Mário de Oliveira Filho, né? Ele fala que eu e ele somos irmãos gêmeos, né? Mas é igual no filme do Schwarzenegger, que é o Schwarzenegger e Danny DeVito. É verdade. O Marinho fala isso, meu irmão gêmeo. Bom, vamos lá. Hoje, o tema aqui, para quem está entrando agora, ainda não sabe do que se trata, o tema hoje vai ser falar sobre o Tribunal do Júri, né, as condenações, o caminhamento aí do processo que julgou o caso dos responsáveis do Carandiru. Então é interessante porque esse tema aqui, veja, o caso aconteceu em 1992 e agora que estão saindo as primeiras, quer dizer, agora que está terminando aí as condenações se confirmando, né, pelo STJ, que chegou até lá. E vamos fazer uma análise sem qualquer paixão, sem tomar análise do caso, sem criticar o trabalho dos colegas. A ideia aqui é trazer uma análise, estudar o porquê que um processo foi para o júri popular, por que tomou esses caminhos, o que alterou, a legislação foi alterada em razão desse processo, qual era o objetivo da sociedade quando buscou essa alteração. Tudo isso acho que é muito rico e por isso vale a conversa aqui com esse grande estudioso. Ó, o Dr. Roth acabou de entrar para a live. Eu ia falar agora, da audiência qualificada, Renan. Dr. Roth, José Miguel. Um abraço meu ao Dr. Roth. Para mim, hoje, a maior autoridade de direito militar no nosso país, disparado, o maior que mais escreveu sobre direito militar. Dr. Zé Miguel também presente, um grande defensor do direito e muito atuante também na justiça militar. Um abraço a todos. Verdade. Quero agradecer, Renan, a esse convite que você me fez sobre esse tema. O Tribunal do Júri é um tema que eu gosto muito. E hoje, quando se fala em caso do Carandiru, é bom deixar claro um negócio que você comentou, né? Nem eu, nem você somos advogados do processo. Esses advogados que atuaram anteriormente, o doutor Dinamarco atuou logo no início, até fazendo discussão sobre a competência, se era justiça militar ou justiça comum. O doutor Dinamarco, que é um professor, um grande mestre, uma pessoa que sempre teve ele sempre é citado como referência na advocacia criminal. Posteriormente foi a doutora Ieda e o doutor Vendramini, que realizaram os julgamentos e ainda estão atuando na defesa dos acusados. Dois advogados do maior quilate, né? Muito experientes no Tribunal do Júri, muito competentes, muito técnicos. E aqui eu também quero render, né? A gente só vai falar sobre o caso de uma maneira geral, o conceito que nós temos sobre algumas coisas. Em forma alguma, a gente vai fazer análise do trabalho dos advogados, mesmo porque se fosse para fazer uma análise do trabalho deles, só teria que fazer elogios, porque é um processo que é extremamente complicado e eu acho que o maior adversário que os advogados tiveram, não só os advogados, mas os réus também, os maiores adversários não foi o Ministério Público, não foi a Polícia Civil que apurou, não foi nada disso. Foi a maneira que esse caso chegou na imprensa.
Então, foi colocada muita paixão na análise do caso em tela, foi colocada muito sensacionalismo. É claro que a imprensa tem uma sua enorme maioria, sua maior parte é feita por profissionais sérios, mas tem muita matéria que foi vinculada na imprensa que ela levou para o lado do sensacionalismo. E é o sensacionalismo que acaba vendendo matéria, acaba tendo o apelo, né, de marketing necessário. Então, ao invés de você falar e você fazer uma análise técnica de uma atuação técnica policial numa situação extrema, e aqui a gente vai desenvolver sobre essa questão técnica policial de uma invasão de uma unidade prisional como aquela, foi colocado muito mais simples por pessoas que não são especialistas na área, nem no direito, nem na segurança pública, pessoas fazendo um pré-conceito do que aconteceu, né? Preconceito e um pré-conceito do que aconteceu. E acabou gerando o maior inimigo, não da defesa, corrigindo, não da defesa dos réus, mas o maior inimigo da justiça. E quando a opinião pública chega de maneira muito pesada no crime, ele acaba deixando de lado o que é o bom direito, a análise aprofundada da prova, e a gente vai bater um papo sobre isso aqui hoje. Perfeito. Para quem não sabe também, acho que poucos vão saber disso, o Dr. Alex Oschendorf foi meu professor na pós-graduação, Direito Militar na EPD, coordenada pelo Dr. Roth, que está aqui presente. Também tem outro professor aqui, que é o José Miguel, que passou por aqui. Aí eu passei a participar do nosso quadro de professores da pós, a pós que está iniciando esse sábado. Seja bem-vindo. Acho que sábado agora é o primeiro dia, ou foi passado, né? Sábado passado foi o primeiro dia de aula da turma. Então, para quem gostar do tema de direito militar, porque isso aqui foi bem, vai ser, ó, na Carrarada acabou de dizer, foi a mídia. Esse papo aqui é totalmente relacionado ao direito militar, porque estamos falando de policiais militares que foram julgados, cometeram crime militar, né? A acusação é de crime militar, e foram julgados pelo Tribunal do Júri. Nem sempre foi assim, né, doutor? Antigamente, antes de 1992, inclusive antes desse cenário todo, a competência era da Justiça Militar, correto? Na verdade, é porque a Justiça Militar, e não existe nenhum óbice, isso aí já foi até alvo de muita conversa acadêmica entre eu e o Dr. Roth. Na verdade, qualquer MDIP, né, na época que eu fui policial militar de 1990 a 1995. Na época era resistência à prisão seguida de morte. Hoje é morte decorrente de intervenção policial. Na verdade, ele tem todas as características do crime militar. Então, quando existe um confronto, a análise que tem que ser feita é eminentemente da questão da ocorrência do crime militar. Você vai olhar o artigo 9º do Código Penal Militar, ele vai se encaixar todos os requisitos para o crime militar, ele vai acabaram sendo preenchidos nesse caso. Mas como a Justiça Militar ela não tem um tribunal do júri, né? Na Justiça Federal possui o tribunal do júri, né? Quando a vítima, o crime ocorre na esfera federal. Na Justiça Estadual tem o tribunal do júri. Não haveria nenhum impeditivo da Justiça Militar constituir um tribunal do júri aos mesmos moldes da Justiça Comum, mas como não tem a instituição do júri na Justiça Militar, é um crime militar que acaba sendo julgado no Tribunal do Júri por força do Constitucional, né? Então, tem todas as características, inclusive há uma discussão a questão do IPM, que o IPM ele deve ser conduzido pela Polícia Militar ou deve ser conduzido pela Polícia Civil. E eu tenho uma posição muito clara sobre isso, né? O que existe hoje é uma norma administrativa da Secretaria de Segurança Pública, que ela determina que as ocorrências envolvendo morte com policiais militares têm que ser julgados tem que ser investigado pela Polícia Civil. Uma norma administrativa estadual, ela não tem o poder de anular a lei federal. Uma lei federal, em especial o Código de Processo Penal Militar. Então, o que hoje acontece, para mim, a gente tenta combater, mas eu acho que isso é muito mais influência de um lobby político do que uma análise jurídica,
em especial para a classe dos delegados de polícia não perder a força, o que existe hoje, eles estão ignorando o que está realmente na lei, que a lei é clara com relação ao crime militar, teria que ser investigado pela Polícia Militar, e após o relatório do inquérito policial militar, o relatório do IPM, encaminhado, em havendo o indício de autoria, a materialidade, o indício de autoria, a ser encaminhado para a Justiça Comum para ser distribuído e uma vara do júri acabar fazendo o processamento. Inclusive, isso é alvo de alguns questionamentos, Renan, se você só me permitir fazer um parênteses rápido, de matéria que está sendo discutida, inclusive nosso escritório discute bastante essa matéria, sobre a questão da validade do inquérito policial comum na apuração do crime de uma MDIP, de uma morte decorrente de intervenção policial. Porque, para mim, o inquérito policial que é feito por autoridade que não tem competência para fazer essa apuração deveria ser considerado nula, né? Não ter efeito no mundo jurídico. Mas hoje não é isso que acontece. Então, isso também, essa análise de quem deveria investigar, gera também um outro efeito. A questão do arquivamento indireto, né? Que o Dr. Roth é o primeiro que colocou essa matéria no nosso país. Ele até pegando decisões do STF que arquivava indiretamente, sem pedido da Procuradoria, arquivava inquéritos. Ele começou, na primeira auditoria de São Paulo, começou a analisar os inquéritos policiais militares, e quando ficava claro e evidente a presença do excludente de ilicitude, como o inquérito policial ele teria que correr pela Justiça Militar, havia o pedido de arquivamento, às vezes sem o pedido do Ministério Público. E aí acabou gerando discussão jurídica em cima disso. O IP não concordando, aí a defesa levava essa matéria, subia com essa matéria, e a gente está discutindo isso STJ e STF sobre a validade ou não do arquivamento indireto, que, no meu ponto de vista, tecnicamente é perfeitamente possível. Foram todos confirmados, até onde eu sei, né? Os arquivamentos indiretos. A maior parte confirmados. sim. A maior parte sim. Quanto à investigação, se ela ocorre tanto no IPM quanto no inquérito policial pela Polícia Civil, cabe fazer um habeas corpus para trancar o inquérito na civil, correto? Exato. O caminho seria esse, né? O problema que eu volto a afirmar, em especial no TJ de São Paulo, é que parece que existe um lobby político muito grande. Então, o que acontece? O Tribunal de São Paulo não está reconhecendo essa questão, aí a gente leva para o STJ, e o STJ, na maior parte das vezes, está reconhecendo a legitimidade da Polícia Militar fazer essas investigações. E não é questão de protecionismo, Renan. Tudo que coloca hoje na questão da Justiça Militar, o leigo acha que existe um protecionismo, que o que se busca é proteger os policiais militares. Não, é uma questão técnica jurídica, então somente técnica jurídica. Tanto que, se você fizer uma comparação em proporção da quantidade de condenações quando o homicídio era competência da Justiça Militar e de condenações depois que saiu da Justiça Militar e foi para o Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri absolve muito mais do que a Justiça Militar. A Justiça absurdamente mais. Absolve muito mais do que a Justiça Militar. Então não é essa questão, é uma questão de técnica jurídica de seguir a lei, né? A forma é a garantia, nós temos que seguir a forma. E se a partir do momento que há um corrompimento da forma, está havendo um corrompimento de uma garantia e correndo o risco da PM ter uma apuração, chegar numa conclusão e a Polícia Civil chegar em outra conclusão, né? E aí você consegue atingir a justiça tendo duas conclusões distintas? Qual é a segurança que isso traz para a sociedade? Qual é a segurança que isso traz, inclusive, para o próprio policial, para a população? A parte política acabou se tornando muito maior do que o tecnicismo jurídico que deveria imperar nesse tipo de análise. É a análise do leigo mesmo, né? Que nunca teve contato com a Justiça Militar, com um processo militar, para saber se é mais fácil ou mais difícil defender alguém na JME, né, ou na JMU, do que na Justiça Comum. E isso foi o que foi
é essa ignorância que fez a pressão para que o constituinte, para que o legislador alterasse ali a competência para o julgamento para o tribunal do júri, né? Ou seja, homicídios, né, praticado pelo policial contra o civil, que deslocasse então a competência para o tribunal do júri, entendendo que o povo que deveria julgar o policial porque cometeu homicídio, que ele não sabia que foi um grandíssimo, o senhor acabou de falar, foi um grande tiro no pé, porque se quem fez essa pressão buscava maior condenações, né, maior número de condenação contra policiais militares, o que aconteceu foi exatamente o efeito inverso, né? Os policiais passaram a ser muito mais absolvidos. Defender um policial militar no tribunal do júri, claro, é complexo, é difícil, tem que se analisar muitas coisas, mas para o advogado de júri, assim como eu, assim como o senhor, a gente sabe que você tem melhores argumentos do que o criminoso que cometeu um crime e, né, além dos crimes dele, comete um homicídio. Poxa, você defender aquele que cometeu um homicídio, mas em defesa da sociedade, né? E aí buscar alguma excludente, tudo aumenta muito mais a possibilidade, a chance de conseguir aí uma absolvição. A gente tem muito mais argumentos. O que não se convence na justiça militar. O que se utilizar, falar os mesmos argumentos para a JME, né? E na JMU, com juízes togados, com juiz oficial, né, os outros juízes ali no escalonado, poxa, escabinato, é muito mais difícil, é muito mais complexo, não faz mais de obrigação. Então, essa imagem geral, que sempre foi muito mal colocada, isso a gente está falando de crime de homicídio. Nos demais crimes que aumentou a competência, recentemente aumentou a competência da justiça militar, mas os demais crimes, a dificuldade que se tem, porque a exigência que o militar faz, o julgador militar faz do policial militar, é muito maior do que o de um juiz de direito comum. Então, a justiça militar é muito mais rígida, ela é muito mais dura, ela é muito mais complexa. Você trabalhar na justiça militar, para obter uma absolvição da justiça militar, é quase a inversão do ônus da prova, é quase a inversão do princípio da presunção de inocência e da não culpabilidade. Porque você tem que fazer aquela prova incontestável e irrefutável que o fato não aconteceu, que a pessoa tem que ser inocente, que o policial é inocente. É uma justiça muito mais, para aqueles que gostam de extremos, né? É uma justiça muito mais rígida do que a justiça comum, sem dúvida nenhuma. Enquanto que no jurado, para o jurado basta a dúvida. Basta levantar a dúvida e absolve, né? Então, o jurado não tem obrigação aí de fundamentar o voto dele, o voto é secreto, e trazendo a mera dúvida é o suficiente, deve ser, para a absolvição. Enquanto que na justiça militar não se busca somente a absolvição pela dúvida, né, doutor? Porque existem ali os incisos que vão trazer diferentes fundamentos para a absolvição. Sendo que a mera absolvição por dúvida, porque não ficou provado, né, não há prova suficiente para a condenação do réu, não ajuda o nosso cliente que vai ser exonerado, né? Que se for essa fundamentação, ele vai para a rua, certo? Exatamente. Isso mesmo, professor. E outro aspecto que as pessoas acabam também não tendo conhecimento, e quem atua nas duas justiças, na comum e na justiça militar, sabe do que eu vou falar. A qualidade da investigação que se tem no inquérito policial militar é completamente diferente da investigação da Polícia Civil. É muito mais aprofundado, é muito mais técnico, obviamente mais documentado, um erro outro, mas existe uma espécie de comprometimento maior no detalhamento da apuração do fato, né? Eu tenho certeza que se hoje a regra fosse se investigar como se investiga da Polícia Militar, o inquérito policial, esse padrão fosse regra na Polícia Civil, na Polícia Federal, enfim, os índices criminais seriam muito menores. Porque a investigação é muito mais aprofundada. Agora, permite um parênteses. Quero mandar um grande abraço. Dr. Mauro Otávio Nassif acabou de entrar, mestre de todos nós aqui presentes, né? E só do Dr. Mauro Nassif entrar, já dá aquele gelo na barriga, né? Não pode falar besteira. Que eu chamo ele carinhosamente de oráculo, né? O nosso oráculo. Vou mandar um grande abraço também para o Dr. Dácio Marques, César Marques, irmãozaço meu, advogado aqui na Baixada Santista. Grande beijo, meu irmão.
Bom, eu gostaria de voltar ao tema da live aqui, que é a Claro. respeito aí do caso do massacre do Carandiru, né, chamado assim. Foram 111 presos que morreram nessa rebelião, né, e nessa repressão policial. E, mais uma vez, sem fazer uma análise aprofundada, até porque o processo tem segredo de justiça, então, analisar os autos. Como é que você está falando dos autos que você não conhece? Estou falando sobre o que foi divulgado, que a gente tem acesso no site do STJ, né? Então, a decisão do Parcionic, do ministro Joel Parcionic, está aqui, não ela inteira, mas o teor dela dizendo, né, os motivos dele ter mantido a condenação que o Tribunal do Júri deu, né? As penas foram mais de 120 policiais denunciados, foram 79 foram levados a júri, e desses 79, em 5 diferentes julgamentos, um para cada pavilhão. Um julgamento para cada pavilhão. Aí tivemos aí vários julgamentos, vários policiais militares condenados. Os processos tiveram recursos, e aí a gente vê como os recursos podem mesmo dilatar um processo, né? Não diminuindo o direito da defesa, que tem direito de questionar. Então, às vezes as pessoas falam, olha lá, o processo demora muito porque o advogado fica recorrendo. Mas se ele recorreu, porque tem argumento para recorrer. E as pessoas acabam usando isso em detrimento do advogado, mas a realidade é que tem que se dirimir todas as dúvidas, né? Não caber mais. E aí sim, chegar a uma sentença transitada em julgado para ter o recolhimento. Né, para ter aí a guia de recolhimento e a pessoa passar a cumprir a pena. Sabemos aí que o Coronel Coimbra, né, ele está na iminência aí de provavelmente ser recolhido, porque não cabem mais recursos na sua defesa. E o STJ, a notícia de que logo transitando essa decisão, não vai ter outro caminho. Porém, doutor, queria até já fazer um parênteses. Se a pessoa tinha um cargo de oficial, de alto padrão ali, de alto status, né, do oficial coronel, menos de 60 anos ele não tinha, certo? Não conheço nenhum coronel com menos de 60. E se isso aconteceu em 92, estamos em 2022, ele chega aos 90. Eu posso dizer com tranquilidade que a maioria dos envolvidos como mentores, né, como autores de mentor, né, ou seja, não aquele que realmente atirou, mas aquele que deu a ordem, eles estão ou já no Oriente Eterno, né, ou estão em idade muito avançada, porque eles já estariam aí próximos, entre os 80 e 90 anos, certo? Então aí também cabe, já pensando numa execução penal, cabe a prisão domiciliar pela idade. Mas tem que ser recolhido, né? Assim como o João de Deus, por exemplo, está em prisão domiciliar, acima de 70 anos já cabe esse pedido, correto? Não, correto. Isso é, você falou 100% correto. Aqui eu queria até fazer uma reflexão, Renan, a respeito do que está próximo de acontecer. A doutrina, a história do direito penal brasileiro coloca como o maior erro judiciário do Brasil aquele famoso caso dos irmãos Naves. Né? Sim. Quem não conhece vai buscar na internet falar a respeito dos irmãos Naves. Em acontecendo o trânsito julgado do caso do Carandiru, o caso dos irmãos Naves vão ser colocados de lado para esse entrar como o maior erro judiciário. Pô, Alex, mas morreram 111 presos, dos quais 102 ou 103 foram dados como responsabilidade da Polícia Militar. Verdade? Verdade. Aí eu coloco o seguinte, o preço da democracia, o preço de um Estado democrático de direito é você aplicar a responsabilidade para a pessoa, caso ela exista, exatamente para a pessoa que cometeu o ato ilegal, na sua exata medida, no seu exato tamanho do que tem que sofrer reprimenda. Do contrário, isso não pode acontecer. O que a gente olha no caso do Carandiru é que tem vários policiais que não efetuaram um disparo de arma de fogo. Tem gente que está condenada ali no caso do Carandiru, e esse é o problema. Quem não conhece a dinâmica de uma entrada numa penitenciária em rebelião, a pessoa pode achar que é tudo muito tranquilo, que os policiais entram e o preso calmamente vai entrar para a cela, vai se render, quando na realidade não é isso. Né? Eu fico imaginando o ambiente.
que tinha 7.257 presos num pavilhão. Oh, perdão, 2.706 presos num pavilhão. 7.257 presos na unidade inteira. Entraram 300 policiais. Então, a proporção numérica já mostra quem estaria em plena desvantagem. O policial não conhece a cadeia como o preso conhece. Ele não conhece, não tem conhecimento do detalhamento da unidade. Lá estava tudo escuro, relato. Eu vi vários relatos dos dois lados, né, que a gente vê nos documentários. O ambiente completamente escuro. Pegando fogo, com fumaça. E já, logo de entrada, a tropa lidando com alguns mortos ali que os próprios presos haviam matado. Um pouco antes disso, o coronel Ubiratã, ao lado do diretor da unidade, que era o Pedrosa, se não me engano, na época, quando ele tenta fazer uma negociação, cai uma televisão na cabeça dele, ele fica desacordado. E aí, daqui a pouco, eu pedi para a gente fazer um parênteses sobre o júri do coronel Ubiratã. Então, você olha o ambiente, não é aquele mar de flores do filme Estação Carandiru, que romantizou o que aconteceu no Carandiru. Ali era um ambiente de guerra. Tinham pessoas sendo mortas. Esquece quem não conhece, esquece que aquilo ali podia tomar uma dimensão do pavilhão todo já estava tomado, mas esquece que teriam mais 8 pavilhões que poderiam virar. Esquece que o pavilhão 5 tem lá no setor da Amarela, que os presos jurados de morte ficavam lá, que se espalhasse, chegasse até aquele setor, ia ser uma carnificina de milhares naquele pavilhão. O pessoal esquece de tudo isso, mas esquece também o seguinte: quando uma tropa entra por um corredor e tá os escudos ali os escudos balísticos à frente, a tropa toda montada atrás, a tropa toda entra junto, mas ela vai tomando a cadeia e os policiais ficam para preservar o que já foi tomado. Então, não é que ali a imagem que foi colocado pelo Ministério Público, que foi colocado pela imprensa, é que foi um bando de policial maluco que entraram e saíram metralhando todo mundo. E não foi isso que aconteceu. É uma progressão, são 5 andares. É uma progressão. Vai entrando no andar térreo, vai subindo a escada, que é absurdamente complexo, você fazer uma tomada de lugar no local da escada, com o inimigo no andar de cima, você no andar de baixo. É altamente complexo. E a tropa vai entrando, vai tomando os lugares, e aquela tropa vai diminuindo. O número de policiais vai diminuindo. Por quê? A partir do momento que tem o avanço, os outros policiais acabam ficando para manter o que já foi ocupado. Então não são 300 policiais entrando, todos em conjunto, ombro a ombro, saindo atirando como se fosse um filme de maluco. Não é isso. Esquece que foram 26 policiais feridos, mas vários policiais... teve inclusive que o policial com ferimento à bala, recebeu o disparo de arma de fogo. Também teve a época, diferente de hoje, em 1992, o tema AIDS era extremamente complexo. Como é que era chamado a AIDS? Era o câncer gay. Então, uma pessoa infectada por AIDS era uma condenação à morte. E tem vários relatos, inclusive dos próprios presos, que faziam zarabatana para atirar contra a tropa. Pode não matar ali na hora, mas está matando na sequência. E aí depois vem a perícia... Foram 23 policiais feridos, né? Nenhum policial foi morto, mas foram 23 feridos. Feridos. Mas aí vem aquela coisa da perícia, que eu também queria que você puxasse um ponto para a gente falar sobre isso. Aí tem aquele ponto da perícia que fala, mas os policiais atiraram no peito, atiraram objetivando matar. E quando você vai fazer uma situação de uma legítima defesa, que você vai ter um confronto, pode ser um confronto com arma, pode ser um confronto com a zarabatana, que vai matar o policial, e na época por AIDS morria em pouco tempo. Quando você cria esse cenário, o policial não dá tempo. A coisa se resolve, um confronto desse se resolve quando a pessoa está no embate frente a frente, em 1, 2, 3 segundos no máximo. E não dá tempo, Renan. É diferente. Você não vai atirar, você não vai efetuar o disparo como você está no stand, mirando, colocando, fazendo o peso do gatilho, puxa o cão. Você não vai fazer assim. Você vai efetuar o disparo, o primeiro tiro você vai mirar mais ou menos,
O segundo, terceiro, quarto tiro é muito mais um reflexo do que você. E aí o pessoal exige, mas atirou tudo no peito. No treinamento da Polícia Militar, aonde que eles fazem o treinamento para acertar os disparos? Peito e cabeça. Garrafão. E outra, Os disparos foram peito e cabeça. só em filme que você consegue falar, não, o cara atirou no braço, atirou na perna, para poder tirar a pessoa do combate. Isso não é verdade, porque eu já cansei de ver... Até porque ele continua sendo perigoso para atirar essa... Exato. Eu cansei de fazer júri, eu tenho 338 júris feitos na minha vida. Eu cansei de fazer júri que a pessoa com 4, 5, 6, 8, 10 disparos, coisa de 15 dias eu fiz um júri em São Bernardo do Campo, que um capitão da PM, a pessoa sofreu 7 ou 9 disparos. E a pessoa continuou atirando. A gente conseguiu absolver o capitão no tribunal do júri. Mas atirar no braço, atirar na perna, não quer dizer que a pessoa vai parar imediatamente. Até quando falam, mas estavam com faca. A polícia americana, o FBI, ele fala dos 21 passos. Né? O que é o 21 passos? 7 metros de distância. Se a pessoa tiver com uma faca a 7 metros de distância, você atirar na pessoa, se não pegar o tronco do tronco cerebral, a pessoa vai conseguir chegar em você e desferir facadas em você. Entendeu? Então, o que acontece? Eles fazem como se fosse uma questão matemática, no tribunal, no caso do Carandiru, que os policiais agiram em excesso, só estavam armados de faca, não tinha arma, a arma não foi encontrada, e foi encontrada arma de fogo no meio dos presos. Eles colocam tudo isso como se fosse uma questão matemática, quando o fato não é matemático. Teria que ser analisado, individualizado, cada caso, morte a morte, arma por arma. E isso não foi feito. É verdade, teria que ser morte a morte, exatamente. E aqui foi só colocado tudo no mesmo balaio, né? 111 mortos, 103 por disparo, e os outros 8 foi por ferimentos cortantes, né? Ou seja, e a gente sabe que quando começou a rebelião, isso até é relatado. Um preso começou a matar o outro, aproveitou a oportunidade para matar o desafeto, né? E isso aconteceu por muitas horas, enquanto estava acontecendo a ocupação, né? E eles montaram assim como se fosse uma responsabilidade solidária. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que é uma guarnição policial. Eu, Renan Fará, o meu sócio Renan Lima Claro e o meu outro sócio Luiz Nacarrarada, quero mandar um abraço para ele, Luiz Nacarrarada. Luiz Nacarrarada é filho do coronel Nacarrarada, que comandou a rota nessa ocorrência do Carandiru. Estamos nós 4. E de repente nós fazemos uma abordagem e vocês não sabem, mas eu estou abordando um desafeto. E eu do nada tomo a iniciativa, de efetuar um disparo e matar essa pessoa. Eu vou lá e mato aquela pessoa. E aí, às vezes, por um sentimento de corpo, vocês podem falar, pô, a gente vai prender o Alex é amigo nosso, tal, não sei o quê. E vocês cometem alguma outra coisa, que pode ser uma fraude processual, mas não tem o dolo do homicídio. Aí vai para o Ministério Público e fala, olha, todos vão responder por homicídio. Mas peraí, a vontade foi única e exclusiva minha de efetuar o disparo. Como é que o Renan Fará, o Renan Lima Claro, o Luiz Nacarrarada pode ser responsabilizado por isso? Então, isso que faltou no Carandiru. De falar, bom, depois eu quero puxar a questão para a perícia, né? Mas fala, pô, mas o local foi violado, tiraram os presos do lugar. Eram 2.706 presos. Pelo menos 2.600 tinham que voltar para a cela, não podiam ficar. Ficaram uma noite lá no pátio. Mas tinham que voltar para a cela. Como é que ia fazer isso para guardar a perícia esse tempo todo? Né? Essas questões dessa responsabilidade solidária que eu falei para você agora há pouco tempo. Em confirmando o trânsito julgado e determinando a prisão desses policiais, o caso dos irmãos Naves vão ser deixados de lado e esse vai ser o maior erro judiciário da história do nosso país, pois tem policiais que não têm responsabilidade alguma no que aconteceu e estão sendo condenados. Tem policiais que agiram legitimamente na defesa da própria vida dos seus colegas e estão sendo condenados. Pode ter tido um ou outro excesso, pode até ter ocorrido, Renan. Pode até ter ocorrido. Mas isso precisaria ter ficado claro no processo.
e não E fazer... ainda que tenha ocorrido, né? Não estou justificando, né? A gente não tem acesso, eu não tive acesso aos autos, não tive acesso a tudo com mais profundidade, mas a gente entende um pouco da atividade do policial e sabe que numa situação dessa, de terror, de pessoas armadas, com zarabatana, aguardando ali o momento da abordagem do policial, tudo isso, toda a tensão envolvida. O Carandiru, presídio perigosíssimo, no meio da cidade de São Paulo. E aí ele entra, casa virada, né? Tudo naquele cenário de filme de terror mesmo. Dá para se entender uma atitude, às vezes uma ação até um pouco mais precipitada, uma vez que toda a situação levou aquilo, correto? Correto. Ó, eu participei, na época tinha uma companhia de choque aqui em Santos, em 1990, um pouco antes. Eu tive a honra de participar dessa companhia. Então, nas cadeias aqui da Baixada Santista, eu não sei quantas vezes nas penitenciárias de São Vicente, na época era Dakar, não era a CDP, eu não sei quantas vezes eu entrei em rebelião. E, Renan, mesmo que a gente está tendo um pessoal treinado, é muito tenso. Só quem nunca viveu isso pode falar que houve qualquer tipo de exagero ou que a coisa era com facilidade, com tranquilidade, é dominado, porque não é. Se fosse com facilidade, com tranquilidade, os próprios funcionários eles tomariam a providência de dominar a cadeia. E aqui eu quero fazer um parênteses. Com relação ao comportamento dos presos no dia. Para você mostrar que ali, naquele jogo, alguma coisa muito fora da normalidade. E no meio do carcerário estava muito fora da normalidade. O que acontece quando tem uma rebelião, Renan? A primeira atitude que os presos fazem é pega funcionário, transforma funcionário em refém. No Carandiru não teve isso. No Carandiru, eles tiraram os funcionários. Não tinha nem funcionário, nem reivindicação, era balbúrdia, né? Era balbúrdia, era para fazer o acerto de contas entre eles, e mais ainda, eu não posso afirmar com provas isso, mas os indícios me indicam isso, que era para fazer a limpeza do que estava tendo dentro do Carandiru. E não seria só no Pavilhão 9. Não seria só no Pavilhão 9. Por isso essa questão, para você ver como fugiu da normalidade o Carandiru, como fugiu da normalidade, eles tiraram todos os funcionários, já estavam se matando entre eles, e quando chegou o diretor da unidade, junto com o coronel Biratã, para tentar fazer a negociação, jogaram a televisão do coronel Biratã, que saiu desmaiado do local e foi para o hospital, que sequer viu a entrada da tropa. Entendeu? Então, falam da questão nossa, saiu da normalidade, é verdade. A ação do Carandiru saiu da normalidade, começando pelos presos, que estavam exatamente fora do que habitualmente se via em outras rebeliões, inclusive no próprio Carandiru. As rebeliões anteriores, famosas que tiveram no Carandiru, a primeira coisa era funcionário preso. Então, eles queriam tirar dali. E por que tirar dali, Renan? Se eles vão fazer o acerto de conta, o funcionário visualiza a testemunha, correto? Sim. Eles vão se matar entre eles. Tem funcionário sendo refém, é testemunha. Agora, se o funcionário não está lá dentro, preso não vai delatar preso. É lei da cadeia. Sim. Preso não vai delatar preso. É lei da cadeia. Então, a intenção deles era muito diferente do que uma rebelião comum. E, obviamente, por ser uma rebelião incomum, um procedimento dos presos totalmente fora do padrão de outras rebeliões dos presos, já é um indício muito maior da periculosidade daquele momento e do que a tropa enfrentou. A tropa enfrentou não uma rebelião comum. A tropa enfrentou uma rebelião muito fora da normalidade. E que comprova também que eles estavam armados. Não só com zarabatanas, mas se eles estavam se matando entre si, com certeza havia aí facão, estavam preparados. Isso sem falar nas armas de fogo que foram encontradas, certo? Exato. E a questão do problema que eu falei inicialmente, né, que o Vendramini, um gigante do Tribunal do Júri, a doutora Ieda, muito experiente no júri, o doutor Eliezer, que eles enfrentaram ali. Porque aí romantizaram esse episódio do Carandiru de pessoas que eram quase
um épico, né? E colocaram as pessoas como no filme, pelo menos, e o filme acaba criando a opinião pública, de pessoas que eram pessoas absolutamente comuns. Esqueceram que quando a tropa entrou já tinha um monte de gente morta lá dentro? A periculosidade ali era latente. A periculosidade era claríssima. O pior pavilhão da unidade era o pavilhão 9. Era o pavilhão 9. Então, o que acontece? Colocaram... E aí sempre a gente vê isso... Eu estou 25 anos advogando, mas 5 anos de polícia são 30 anos. O que a gente sempre olha é que a corda estoura para o lado mais fraco. Gerou essa ação, gerou um problema... Espera aí, meu Siri entrou aqui, deixa eu desativar. Olha quem entrou aqui, Celso Vendramini. Estava falando de você agora, viu, Celso? Falando bem, tá? Celso Vendramini acabou de entrar. Legal. Celso, eu estava falando bem de você até agora, viu? Depois me deve uma cerveja. Então, essa romantização que gerou esse problema, que, voltando um pouquinho para o Celso ouvir o que eu acabei de falar, né? Eu imagino que a maior batalha que os advogados tiveram no Tribunal do Júri, mesmo porque eram advogados totalmente habituados no Tribunal do Júri, não eram aventureiros, eram advogados habituados, tarimbados, com muita cancha no Tribunal do Júri. O problema não era o Tribunal do Júri, não era ali a prova do promotor, era o que foi criado na imprensa, essa romantização que teve em cima do Tribunal do Júri, colocando os presos como praticamente pessoas com periculosidade zero, enquanto a polícia, com a sua grande letalidade, foi lá para fazer uma limpeza social. Mas o que demonstra, todos os fatos, demonstra justamente o contrário. E outra coisa, Renan, o policial não chega no batalhão, o policial não chega no batalhão e fala, pô, hoje eu vou entrar para trabalhar e quero matar gente. Quando a denúncia fala que eles estavam em conluio, né, previamente ajustados, ninguém entra no batalhão, ninguém vai assumir seu serviço, mesmo que nem sabiam quem ia para o Carandiru, para falar que é um conluio e colocar essa responsabilidade solidária para todos. Né? Isso foi um que eu repito. Esse será, em se mantendo a condenação do caso do Carandiru, se não for levado a novo julgamento do caso do Carandiru, esse será transformado no maior erro judiciário do nosso país. Mas você acredita que possa haver um novo julgamento, andar na carruagem atual? Ou acha que já está decidido, que agora é só aguardar os recolhimentos? Olha, os advogados, que eu falei, que já vou me tornar repetitivo, mas acho que não é exaustivo, são advogados de muita qualidade, né? Tanto o Vendramini, que está vindo aqui, a Ieda, o Dr. Eliezer, tem o Tofik também tá, né? Não? São advogados de muita qualidade, eu tenho certeza. Se em havendo recurso, sempre há a esperança de ter uma nova virada nesse processo, mesmo porque o Tribunal de São Paulo ele fez a sua decisão muito técnica, a quarta Câmara foi muito técnica na sua decisão. Ela absolveu, né, por ausência de identificação de condutas. Isso a forma é garantia. E aqui, no caso do Carandiru, os advogados identificaram uma latente e gritante quebra da forma. Então, qual é a forma? A forma é você fazer a individualização do policial A. Ele atirou, em caso positivo, sim, ele atirou. Esse disparo pegou em quem? Esse quem? Morreu? Esse tiro se morreu por decorrência desse tiro? Era isso que deveria ter sido feito. E não foi. Isso era essencial para você determinar, de não colocar essa responsabilização solidária que foi feita no caso do Carandiru. Utilizaram até, o que eu acho engraçado, Renan, puxando um pouquinho para a questão da parte pericial. Né? Na época nem se falava em cadeia de custódia de provas. Né? Nem se falava, isso aí é coisa que agora, recentemente, no Código de Processo Penal tinha normas administrativas. Mas uma coisa que, mesmo não havendo na lei a fala de cadeia de custódia de provas, é óbvio, natural, que isso aí, a manipulação do local do crime poderia ser feita de uma maneira até com muita facilidade.
E eu falo essa manipulação do local do crime pelo seguinte: eram 2.706 presos, 111 foram mortos, e no dia seguinte voltaram para a cela 2.600 presos. Ou seja, esses presos, a perícia não foi feita na hora. A perícia não foi a cadeia tomada, entre o IC e vai fazer perícia, não. A perícia foi feita posteriormente. Foram tiradas algumas fotos na hora, mas a perícia de local do crime foi feita posteriormente. Aí a minha pergunta: disparo de arma de fogo, que eles falaram que os tiros iam de fora para dentro da cela. Ou seja, os tiros pegando no fundo da cela e que não teria tiros do lado de fora. Esse local foi devidamente mantido para ter essa afirmativa? Com uma certa facilidade, se você pegar um prego, pegar uma ponta de ferro com um martelo e bater, você vai fazer o efeito na parede semelhante ao disparo de arma de fogo. Com uma certa facilidade, os presos vão obter material, e se eles atirando de dentro para fora da cela, pegando do lado de fora, eles vão pegar também, eles podem, com material, fazer a manutenção do local e ter sido isso manipulado. Com um detalhe: os presos ficavam 24 horas por dia lá. Outro detalhe: se entrava arma, se entrava droga, se entrava telefone, se entrava tudo dentro daquela cadeia, imagine entrar materiais para eles poderem corromper. Mas talvez o mais importante, Renan, o choque não voltou mais para o Carandiru. Até pelo que aconteceu, o choque não entrava mais no Carandiru depois de 2 de outubro de 92. Quando foi feita a perícia, que ambiente os peritos encontraram para fazer essa perícia? Eles só tiveram que ir no meio do preso. Entendeu? Tiveram que ir lá no meio dos presos. Que ambiente eles tiveram para fazer essa perícia? Que ambiente eles encontraram? Eles estavam absolutamente livres para poder relatar o que eles viram? Sobre isso, a questão política dessa história. Do governador falar: isso foi culpa minha. O secretário de Segurança: isso não foi culpa minha. Passa para o Coronel Biratã. O Coronel Biratã é julgado, absolvido. Daqui a pouco acho que é legal a gente falar do juiz do Biratã. É absolvido. E aí passa o quê? A responsabilidade de quem é? Entre a briga entre o Rochedo e o Mar, quem apanha é o Marisco. E nessa história o Marisco foi a tropa de choque da PM. Professor, antes de falar, então, vamos depois falar do Biratã, depois fazer um arremate na questão processual, que eu queria... Vou deixar o Biratã por último, falar um pouco agora da questão processual, por gentileza. E aí a gente vai ter que falar na teoria, né? Já que tem normas da corregedoria diferentes do que a lei federal diz, mas vamos colocar aí que na teoria um homicídio praticado por um policial militar contra um civil, que seria o caso do Carandiru, a competência, o crime é militar, mas a competência para julgamento é do júri. Então a gente entende que o crime sendo militar, pela lei, o correto seria a polícia militar fazer a IPM, fazer a investigação, faz a investigação e manda para quem? Para a primeira fase do júri. Júri, para quem não é do direito aqui, o júri tem 2 fases. A primeira fase vai analisar indício de autoria e prova de materialidade. Aí vai para a segunda fase, que é o tribunal do júri, que a gente conhece, dos 7 jurados, etc. Então, a primeira fase já é feita direto pelo juiz do júri, da vara do júri, ou a primeira fase é pela JME e depois remete ao júri? Não, a primeira, o que acontece? Pelo menos na minha análise técnica, a primeira auditoria, ela está julgando praticamente idêntico a esse ponto de vista nosso, e até mesmo porque essa visão técnica começou com o juiz da primeira auditoria, o Dr. Rotti. O inquérito policial todo, ele tramita dentro do quartel da Polícia Militar. O inquérito policial militar. É feito um relatório do IPM, do inquérito policial militar. Esse relatório é idêntico da Polícia Civil, né? Idêntico em termos, né? Porque no final tem uma diferenciação que ele tem que ser aprofundar um pouco mais na prova. E a lei fala, e a lei não contém palavras necessárias. Eu peço perdão se eu errar o artigo, mas o artigo 82 do Código de Processo Penal Militar, não sei a anotação aqui, mas acho que é o 82 do Código de Processo Penal Militar, ele fala o seguinte: peço até desculpa que eu estou com uma crise de rinite absurda, tá? Por isso que eu estou fungando toda hora. O que o Código de Processo Penal Militar fala?
ele fala que os autos do inquérito policial militar serão remetidos para o juiz. Então, conclui-se que há todo um trâmite do inquérito policial, há um relatório, esse relatório é remetido para o juiz. E na minha análise, esse juiz vai fazer a seguinte análise. Há indício de autoria e materialidade? Em havendo indício de autoria e materialidade, ele remete para a vara comum, para a justiça comum. Não há indício de autoria e materialidade, ele pode arquivar e, o principal, em havendo com clareza a presença de uma excludente de ilicitude, em especial a legítima defesa, pode o juiz militar ele fazer o arquivamento. Essa É aí que entra o arquivamento indireto que o encabeçado aí pelo doutor, certo? Exato. Aí, porque seria o arquivamento indireto. O que aconteceu? Então passa pelo crivo dele e depois vai para a justiça comum para começar a primeira fase lá. Aí sim, vai para a justiça comum, o Ministério Público lá vai ofertar a denúncia, ofertar ou não a denúncia, e aí a parte corre normalmente, o trâmite normalmente. O que aconteceu de uns tempos para cá, que acabou gerando, o Ministério Público começou a recorrer com relação a isso, é o seguinte, que havia um arquivamento direto. Ou seja, o Ministério Público, ele falava que tinha que remeter os autos até perdão, minha rinite. O Ministério Público falava que tinha que os autos serem remetidos para a Justiça Comum, e a primeira auditoria do Dr. Rocha falava o seguinte, não, aqui para mim está claro e evidente a presença de uma excludente de ilicitude. Perdão novamente. Está clara e evidente a presença da excludente de ilicitude, da legítima defesa. E ele promovia, mesmo sem o pedido do MP, ele promovia o arquivamento. E aí o MP começou a recorrer. O segundo grau da Justiça Militar, ele começou a caçar essas decisões da primeira auditoria, e o STJ começou a restaurar as decisões da primeira auditoria. Então, e aí se você for olhar, tecnicamente, é correto, mesmo porque o encaminhamento do inquérito, da investigação para a Polícia Civil fazer análise de morte decorrente de intervenção policial, tecnicamente errada, porque esse encaminhamento para a Justiça Comum é feito através de uma portaria da Secretaria de Segurança Pública, e uma portaria administrativa não tem o poder, a força para alterar a lei federal, no caso, o Código de Processo Penal. Bom, a gente falou o nome de alguns que teriam sido condenados, que né, ainda tem a confirmação pelo STJ, mas pelo que eu vi aqui, foram 74 policiais condenados, certo? Por enquanto. Por enquanto eu digo, né? Os que foram, talvez diminua esse número, dependeria. Professor, então para concluir, conta um pouco mais sobre o caso do Biratã, como que foi a argumentação, por que ele conseguiu ser absolvido? Foi porque caiu a TV na cabeça dele? E ele saiu do jogo antes? Não. Não, primeiro começa, né, os absurdos, né, que aconteceu no caso do Carandiru. Coronel, o Biratã, para o pessoal que não está acostumado com a divisão administrativa da Polícia Militar, à época, hoje tem mais, à época existiam 3 batalhões de choque. Primeiro de choque, que a rota está lá, o segundo batalhão de choque, e o terceiro de choque, que na época englobava Canil, COI e GAT. E tem também o batalhão da cavalaria. Então seriam 4 batalhões de choque. O coronel Biratã, ele era o CP-Choque, que chama, que é o Comando de Policiamento de Choque. Ele comandava cada batalhão de choque tinha um comandante, e ele era o comandante geral dos batalhões de choque, por assim dizer, para ficar de um jeito bem fácil de entendimento. Quando aconteceu esse fato, ele se deslocou para o Carandiru. E ele ficou conversando com o diretor da unidade, e houve aquela tentativa de... O Naka está me corrigindo aqui, falou que ele era o comandante de policiamento metropolitano. Não era CP-Choque. Então, corrigindo aqui, ele era comandante de policiamento metropolitano, ou seja, ele comandava todo o policiamento da capital de São Paulo. Ele se deslocou até o Carandiru, estava do lado do diretor da unidade, estava tentando fazer uma via de negociação, e essa via de negociação jogaram a TV na cabeça dele. Ou seja,
Ele deu ordem para a tropa entrar? Ele teve qualquer, assim, ato objetivo que indicasse que ele teria participado de homicídio? Não, não teve nada disso. Ele foi denunciado justamente porque ele era a maior autoridade da Polícia Militar no local e, por conta disso, ele acabou recebendo uma denúncia criminal. E aqui começam os absurdos, porque, salvo engano, a denúncia aparece no processo de subsigilo, eu peguei partes do que eu consegui ter acesso, que pelo fato do armamento que foi utilizado, pela tropa que ele escolheu para entrar no Carandiru, isso seria a responsabilidade dele e ele teria gerado os 632 anos de pena que ele recebeu. Mas o ponto que é interessante, Renato, o júri do Coronel Biratã, ele foi feito pelo advogado chamado Vicente Fernandes Cassione, um monstro do Tribunal do Júri. E a tese que o Cassione utilizou foi o estrito cumprimento do dever legal. Antes da reforma do Código de Processo Penal, em 2008, a quisitação no Tribunal do Júri ela era feita passo a passo, por cada um dos requisitos, né? E aí, inclusive, eu vou fazer uma merchandising do meu canal, do YouTube, né? Alex Oxendorf em Questão de Ordem. A gente começou esse canal há menos de um mês. Lá a gente fala sobre a legítima defesa e a gente explica na legítima defesa, no caso da legítima defesa, cada um dos requisitos. E antigamente era feito dessa forma. A quisitação que era feita no Tribunal do Júri, ela era feita, cada um dos quesitos, cada um dos requisitos eram questionados aos jurados e os jurados respondiam sim ou não. Com a reforma de 2008, passou por um quesito genérico. O jurado absolve o réu? Pode ser de qualquer forma. Entendeu? E aí o jurado responde. Na tese do Coronel Biratã, foi usado a tese do estrito cumprimento do dever legal. E foi feita a quisitação. E os jurados, quando chegaram na questão do estrito cumprimento, os jurados falaram, ele agiu no estrito cumprimento. E acabou. Quando julgou é estrito, você já colocou, o estrito cria um canal. Você não passa nem para lá nem para cá, porque ele é estrito. Você não consegue sair dele. Estrito cumprimento, acabou. A juíza que presidiu falou, não, mas tem que ser votado o excesso. Mas não tem previsão de excesso, nem doloso, nem culposo do estrito cumprimento do dever legal. Tem na legítima defesa. Na legítima. Uhum. Não, mas o estrito cumprimento não. E ela continuou a quisitação. O Cassione fez a impugnação, falando que estava para mais. E aí os jurados falaram, houve excesso. Foi estrito cumprimento do dever legal com excesso. Isso é incompatível, inconcebível. Nesse meio tempo, o Coronel Biratã alçou a deputado estadual. E ele pegou foro por prerrogativa de função. Né? O pessoal da imprensa fala que é foro privilegiado. Eu já vi advogado falando foro privilegiado. Foro privilegiado não existe. O que existe é foro por prerrogativa de função. Ele obteve o foro por prerrogativa de função. E esse caso subiu para o TJ analisar. E como ele era deputado estadual, o órgão especial vai julgar, os 25 desembargadores mais antigos do tribunal vão fazer a votação. E a votação é um negócio tecnicamente muito interessante, Renan. Por quê? Os jurados, os desembargadores, eles não julgaram o conteúdo, se ele agiu ou não agiu em estrito cumprimento do dever legal. Eles não julgaram isso. Eles julgaram o seguinte, falaram, olha, os quesitos que foram apresentados, a partir do momento que os jurados consideraram que a conduta foi estrita, não poderia continuar a quesitação. Então, o tribunal ele anulou o excesso, o quesito do excesso, para restaurar a vontade dos jurados e aí preservar o princípio da soberania do júri, inciso 38 do artigo 5º da nossa Constituição, preservar o princípio da soberania do júri, mantendo o desejo do jurado, que era absolver pelo estrito cumprimento do dever legal. Então, o Coronel Biratã, ele foi absolvido no Tribunal de Justiça, ele foi absolvido no júri, houve um erro na quesitação, que a juíza, um erro crasso na quesitação, acabou gerando esse erro, essa condenação indevida de 632 anos. Posteriormente, o tribunal votou, como ele era deputado, foi o órgão especial por 25 desembargadores, votou cassando exclusivamente o quesito que estava para mais. E quando ele anulou o quesito que estava para mais, foi mantida a decisão dos jurados anteriores, que era a absolvição pelo estrito cumprimento do dever legal, e ele foi absolvido. Mas o que a gente olha na imprensa é que o Coronel Biratã foi condenado a 632 anos. Não sai outra coisa.
Você procura, dificilmente aparece outra coisa. Vai aparecer o quê? É que eu falei para vocês no início, né? Os advogados que atuaram, repetindo a qualidade incontestável que eles possuem, tiveram, acredito eu, que tiveram como maior inimigo o que estava contido na imprensa, que foi colocado no consciente coletivo da sociedade, e não a prova do processo. Porque a prova do processo, eu assisti parte dos julgamentos, a prova do processo, eles exauriram o que tinha que ser falado na prova de processo. Eles chegaram no extremo. Fizeram tudo o que deveria ter sido feito. Mas o que eu falei, o problema ali foi a consciência coletiva que foi criada, no meu modo de vista. Uma consciência coletiva equivocada que foi criada em cima desse caso do Carandiru. Doutor, eu acho que já estamos aí estourando 1 hora, a live também acaba sendo cortada. Sim. Mas foi muito legal, foi muito proveitoso. Gostei muito de bater esse papo com você. Eu sabia da qualidade como professor, como advogado. Obrigado. Mas agora estamos aí no desempenho na live. Foi muito bom, muito esclarecedor. Sempre um diálogo que esclarece não só para quem é do direito, mas para quem não é, que também é público nosso, né? Pessoas que não são do direito, tenho certeza que conseguiram acompanhar aqui, entender as questões. Tema esse, que se a pessoa ficou confusa, não se sinta diminuída, porque é confuso a questão da competência do júri. Você vê que até a lei, ela fala uma coisa, as instruções normativas dizem outra, realmente é um conflito, mas é um tema muito rico, muito bom. Inclusive, vou aproveitar agora fazer o marketing do curso, né, da pós-graduação. Então, se você gostou do tema direito militar, quer saber mais sobre ele, quer se aprofundar, quer atuar no direito militar, você, policial militar, pode fazer, né? Você só tem que ser bacharel em direito para poder se inscrever na pós. E eu recomendo muito. Aliás, acho que bacharel em qualquer matéria, né, para ser pós-graduado. Acho que pode ser bacharel em ciências sociais, alguma outra coisa, que eu acho que temos alunos aí que ainda estavam na graduação do direito. Vale muito a pena conhecer a pós da EPD, epd.edu.br, coordenada pelo Dr. Roth, que tem aí o seu filtro majestoso de selecionar os professores para darem aula, os alunos passam aí por as provas. Me permita um parênteses, seja bem-vindo, né, agora que você também é professor da EPD, da pós-graduação da EPD, seja muito bem-vindo ao nossos quadros aí da pós-graduação da EPD, né? Você é uma das pessoas que me inspiraram fazendo um segundo parênteses, na verdade, o colchete. Com certeza, essa pós é a pós de direito militar que é de melhor nível no país, né? É de melhor nível no país, ela é aprofundada, com professores bem capacitados, com tecnicamente nível muito elevado. E pela coordenação, né, que eu não sou dado a fazer elogios assim imerecidos, né? Aliás, eu sou bastante ácido, né? Nessas análises você sabe que você me conhece. Contudo, hoje a coordenação é do Dr. Roth, e ele de longe é a maior autoridade, o maior doutrinador e a maior autoridade de direito militar do Brasil. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então fica o convite para todos entrarem, acessarem aí para conhecer. E se tiver dúvida, estou à disposição, pode mandar mensagem direct que eu explico, falo mais detalhes após. Ela porque por um período aí passou por videoconferência, em razão do Covid, e digo que você aprende muito, não só com os professores, mas com os amigos, com os colegas que ladeiam, né? Tanto que o Nakaharada, que está aqui presente na live, aprendi muito com ele, mas muito mesmo. O direito militar vindo de pessoas que estão ao seu lado, trabalhando no direito militar ou policiais militares, vale muito a pena. O direito militar é a pós-graduação que vem depois da pós-graduação do direito criminal. Não que você tenha que fazer criminal antes, mas parece que ele é o passo adiante, né? O passo mais complexo, mais difícil. Mais difícil é absorver um cliente na militar do que no crime comum. Então, fica a dica para você que gosta de desafio, que gosta de se aprofundar no direito. O direito militar é muito bonito, muito rico em detalhes. Então, fica a dica para você aí que está assistindo a nossa live e quer saber mais sobre o assunto. Mais uma vez, vou agradecer, Alex, por ter aceito o nosso convite de participar aqui hoje, bater esse papo técnico, mas até que foi bem leve, foi gostoso de conversar, de entender. Digo também que acho que é a primeira vez que eu vejo alguém com tanto conteúdo relacionado à defesa utilizada nesses casos aí do Carandiru. A gente só vê o inverso mesmo, porque a mídia é tão massacrante que até pesquisando sobre o caso, para poder falar aqui em números, falar alguns argumentos de autoridade, só vi questões
inquisitivas. A primeira vez que eu vejo alguém levantar todas as questões técnicas de forma tão sem paixão, mas sim técnica, né? Foi por você. Então, parabéns aí pelo conteúdo, pela explanação que fez. Obrigado, Renan. Estou sempre à tua disposição. Quando quiser marcar sobre esse assunto, outros assuntos, eu também estou à disposição. Fazer o marketing do nosso canal de novo, Alex Oxendorf em Questão de Ordem. Está lá no YouTube o canal, quem puder dar uma olhadinha. Já tem 3, 4 vídeos lá que a gente já lançou. Começamos com a legítima defesa, né? Explorando essa questão da legítima defesa. E esse é um caso que eu acho que a gente, em especial os advogados, olhar de uma maneira desapaixonada o caso do Carandiru, mas tirar a paixão e olhar pelo tecnicismo. Se for observar pelo tecnicismo, e aí começar, e advogado é formador de opinião, é importante o advogado falar sobre isso, porque ele acaba formando opiniões, para passo a passo a gente começar a ter essa demonstração do absurdo que está sendo essas condenações. E do risco que está sendo colocado. E só para finalizar, Renan, imagina aonde vão colocar todos esses policiais. O Romão Gomes, as pessoas não sabem. Se tiver perda de função, vão colocar no sistema comum. O que vai acontecer com esses policiais do sistema comum, Renan? Vai tentar colocar um P2 em Tremembé, porque se for para vala comum, vai morrer. Mesmo assim lá, tem um morte. monte de preso comum. Tem um monte de preso comum. Então a gente tem uma possibilidade enorme no nosso país que não tem a pena de morte oficial ser instituída uma pena de morte extraoficial, né? Professor, já estou inscrito no seu canal, vou subir esse vídeo aqui no meu, vou citar o seu e vai ficar tudo relacionado. Faço mesmo, a gente deixa essa live eterna, né, gravada aí para ficar nos arais da justiça. Combinado? Valeu. Muito obrigado mais uma vez. Tenha uma excelente segunda-feira. Forte abraço a todos que compareceram aqui. Abraço a todos. Tchau, tchau.